Jair Bolsonaro é um político brasileiro que serviu como 38º presidente do Brasil de 2019 a 2022. Goiás News, notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia no YouTube. Ele foi anteriormente deputado federal pelo Rio de Janeiro de 1991 a 2018. Bolsonaro é um membro do Partido Social Liberal PSL e é conhecido por suas opiniões controversas, que incluem o apoio à ditadura militar brasileira, a retórica anti-imigração e o negacionismo da mudança climática. Bolsonaro nasceu em Glicério, São Paulo, em 1955. Ele se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977 e serviu no Exército Brasileiro por 28 anos. Ele se aposentou do Exército com o posto de capitão em 1988. Bolsonaro entrou para a política em 1990, quando foi eleito deputado federal pelo Partido Progressista Reformador PPR. Ele foi reeleito para o cargo em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Durante seu tempo como deputado, Bolsonaro se tornou conhecido por suas opiniões controversas. Ele apoiou a ditadura militar brasileira, condenou a democracia e defendeu o uso da violência para combater o crime. Ele também fez comentários racistas, homofóbicos e misóginos. Em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Ele derrotou o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno. Bolsonaro assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2019. O governo de Bolsonaro foi marcado por polêmicas e controvérsias. Ele foi criticado por sua retórica inflamatória, seu apoio a políticas ultraconservadoras e sua gestão da pandemia de Covid-19. Bolsonaro perdeu a reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ele deixou o cargo em 31 de dezembro de 2022. Aqui estão alguns dos principais eventos da carreira de Jair Bolsonaro. 1977. Se forma na Academia Militar das Agulhas Negras. 1988, se aposenta do Exército Brasileiro. 1990, é eleito deputado federal pelo PPR. 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, é reeleito deputado federal. 2018, é eleito presidente do Brasil. 2022, perde a reeleição. 2022, deixa o cargo de presidente. Bolsonaro é uma figura controversa que dividiu o Brasil. Seus apoiadores o veem como um líder forte que está disposto a desafiar o status quo. Seus críticos o veem como um populista perigoso que ameaça a democracia brasileira. A notícia sobre a condenação de Jair Bolsonaro por incitação ao crime é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. A condenação de Bolsonaro é um golpe para seus apoiadores, que o veem como um líder forte e defensor da liberdade de expressão. No entanto, a condenação é também um sinal de que a justiça brasileira está funcionando e que ninguém está acima da lei. A condenação de Bolsonaro pode ter um impacto significativo na política brasileira. Pode levar a um aumento da polarização política no país e a uma maior divisão entre os apoiadores e os críticos de Bolsonaro. Também pode dificultar a eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro também pode ter um impacto na política internacional. Pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Também pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Ainda é cedo para dizer quais serão os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro,
No entanto, é um evento que certamente marcará a história política brasileira. Aqui estão alguns dos principais pontos da notícia. Jair Bolsonaro foi condenado por incitação ao crime por declarações feitas em 2018, durante a campanha eleitoral. A condenação foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão e regime semiaberto. A defesa de Bolsonaro afirmou que recorrerá da decisão. A condenação de Bolsonaro é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. A condenação pode ter um impacto significativo na política brasileira e na política internacional. A condenação de Jair Bolsonaro por incitação ao crime é um evento histórico que tem o potencial de reverberar por muitos anos. A condenação é um golpe para Bolsonaro e seus apoiadores, mas também é um sinal de que a justiça brasileira está funcionando e que ninguém está acima da lei. A condenação de Bolsonaro pode ter um impacto significativo na política brasileira. Pode levar a um aumento da polarização política no país e a uma maior divisão entre os apoiadores e os críticos de Bolsonaro. Também pode dificultar a eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro também pode ter um impacto na política internacional. Pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Também pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Aqui estão alguns dos principais pontos da notícia. Jair Bolsonaro foi condenado por incitação ao crime por declarações feitas em 2018, durante a campanha eleitoral. A condenação foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão e regime semiaberto. A defesa de Bolsonaro afirmou que recorrerá da decisão. A condenação de Bolsonaro é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. A condenação pode ter um impacto significativo na política brasileira e na política internacional. A condenação de Bolsonaro é um evento controverso que tem dividido o país. Seus apoiadores o veem como um líder forte que está sendo perseguido por seus inimigos. Seus críticos o veem como um populista perigoso que ameaça a democracia brasileira. Ainda é cedo para dizer quais serão os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro. No entanto, é um evento que certamente marcará a história política brasileira. A condenação de Jair Bolsonaro por incitação ao crime é um evento histórico que tem o potencial de reverberar por muitos anos. A condenação é um golpe para Bolsonaro e seus apoiadores, mas também é um sinal de que a justiça brasileira está funcionando e que ninguém está acima da lei. A condenação de Bolsonaro pode ter um impacto significativo na política brasileira. Pode levar a um aumento da polarização política no país e a uma maior divisão entre os apoiadores e os críticos de Bolsonaro. Também pode dificultar a eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro também pode ter um impacto na política internacional. Pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Também pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Aqui estão alguns dos principais pontos da notícia. Jair Bolsonaro foi condenado por incitação ao crime por declarações feitas em 2018, durante a campanha eleitoral. A condenação foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão e regime semiaberto. A defesa de Bolsonaro afirmou que recorrerá da decisão. A condenação de Bolsonaro é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo.
A condenação pode ter um impacto significativo na política brasileira e na política internacional. A condenação de Bolsonaro é um evento controverso que tem dividido o país. Seus apoiadores o veem como um líder forte que está sendo perseguido por seus inimigos. Seus críticos o veem como um populista perigoso que ameaça a democracia brasileira. Ainda é cedo para dizer quais serão os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro. No entanto, é um evento que certamente marcará a história política brasileira. Aqui estão alguns cenários possíveis para os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro. Aumento da polarização política. A condenação de Bolsonaro pode levar a um aumento da polarização política no Brasil. Seus apoiadores podem se sentir ainda mais motivados a defendê-lo, enquanto seus críticos podem se sentir ainda mais determinados a derrubá-lo. Isso pode dificultar o diálogo e a cooperação entre os dois lados, levando a um agravamento dos conflitos políticos. Dificuldade de eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro pode dificultar a eleição dele ou de outros políticos com posições semelhantes. Isso porque a condenação pode ser vista como um sinal de que esses políticos representam uma ameaça à democracia. Pressão internacional sobre o Brasil para combater a violência política e a intolerância. A condenação de Bolsonaro pode levar uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Isso pode levar o Brasil a adotar medidas mais rigorosas para combater esses problemas. Dificuldade de relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. A condenação de Bolsonaro pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Isso porque esses países podem ver a condenação como um sinal de que o Brasil não está comprometido com esses valores. É claro que esses são apenas alguns cenários possíveis. Os impactos reais da condenação de Bolsonaro ainda estão por ser vistos. A condenação de Jair Bolsonaro por incitação ao crime é um evento histórico que tem o potencial de reverberar por muitos anos. A condenação é um golpe para Bolsonaro e seus apoiadores, mas também é um sinal de que a justiça brasileira está funcionando e que ninguém está acima da lei. A condenação de Bolsonaro pode ter um impacto significativo na política brasileira. Pode levar a um aumento da polarização política no país e a uma maior divisão entre os apoiadores e os críticos de Bolsonaro. Também pode dificultar a eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro também pode ter um impacto na política internacional. Pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Também pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Aqui estão alguns principais pontos da notícia. Jair Bolsonaro foi condenado por incitação ao crime por declarações feitas em 2018, durante a campanha eleitoral. A condenação foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão e regime semiaberto. A defesa de Bolsonaro afirmou que recorrerá da decisão. A condenação de Bolsonaro é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. A condenação pode ter um impacto significativo na política brasileira e na política internacional. A condenação de Bolsonaro é um evento controverso que tem dividido o país. Seus apoiadores o veem como um líder forte que está sendo perseguido por seus inimigos. Seus críticos o veem como um populista perigoso que ameaça a democracia brasileira. Ainda é cedo para dizer quais serão os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro. No entanto, é um evento que certamente marcará a história política brasileira. Aqui estão alguns cenários possíveis para os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro.
Aumento da polarização política. A condenação de Bolsonaro pode levar a um aumento da polarização política no Brasil. Seus apoiadores podem se sentir ainda mais motivados a defendê-lo, enquanto seus críticos podem se sentir ainda mais determinados a derrubá-lo. Isso pode dificultar o diálogo e a cooperação entre os dois lados, levando a um agravamento dos conflitos políticos. Dificuldade de eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro pode dificultar a eleição dele ou de outros políticos com posições semelhantes. Isso porque a condenação pode ser vista como um sinal de que esses políticos representam uma ameaça à democracia. Pressão internacional sobre o Brasil para combater a violência política e a intolerância. A condenação de Bolsonaro pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Isso pode levar o Brasil a adotar medidas mais rigorosas para combater esses problemas. Dificuldade de relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. A condenação de Bolsonaro pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Isso porque esses países podem ver a condenação como um sinal de que o Brasil não está comprometido com esses valores. É claro que esses são apenas alguns cenários possíveis. Os impactos reais da condenação de Bolsonaro ainda estão por ser vistos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre a condenação de Bolsonaro. A condenação foi baseada em declarações feitas por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro disse aos apoiadores que se alguém cagar na rua, a gente vai matar. A defesa de Bolsonaro argumentou que as declarações foram feitas em tom de brincadeira e que não deveriam ser levadas a sério. No entanto, o STF considerou que as declarações eram incitação ao crime. A condenação é a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão do STF. A condenação de Jair Bolsonaro por incitação ao crime é um evento histórico que tem o potencial de reverberar por muitos anos. A condenação é um golpe para Bolsonaro e seus apoiadores, mas também é um sinal de que a justiça brasileira está funcionando e que ninguém está acima da lei. A condenação de Bolsonaro pode ter um impacto significativo na política brasileira. Pode levar a um aumento da polarização política no país e a uma maior divisão entre os apoiadores e os críticos de Bolsonaro. Também pode dificultar a eleição de Bolsonaro ou de outros políticos com posições semelhantes. A condenação de Bolsonaro também pode ter um impacto na política internacional. Pode levar a uma maior pressão internacional sobre o Brasil para que ele combata a violência política e a intolerância. Também pode dificultar o relacionamento do Brasil com outros países que valorizam a democracia e os direitos humanos. Aqui estão alguns principais pontos da notícia. Jair Bolsonaro foi condenado por incitação ao crime por declarações feitas em 2018, durante a campanha eleitoral. A condenação foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão e regime semiaberto. A defesa de Bolsonaro afirmou que recorrerá da decisão. A condenação de Bolsonaro é um evento importante na história política do Brasil. É a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. A condenação pode ter um impacto significativo na política brasileira e na política internacional. A condenação de Bolsonaro é um evento controverso que tem dividido o país.
Seus apoiadores o veem como um líder forte que está sendo perseguido por seus inimigos. Seus críticos o veem como um populista perigoso que ameaça a democracia brasileira. Ainda é cedo para dizer quais serão os impactos de longo prazo da condenação de Bolsonaro. No entanto, é um evento que certamente marcará a história política brasileira. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre a condenação de Bolsonaro. A condenação foi baseada em declarações feitas por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro disse aos apoiadores que se alguém cagar na rua, a gente vai matar. A defesa de Bolsonaro argumentou que as declarações foram feitas em tom de brincadeira e que não deveriam ser levadas a sério. No entanto, o STF considerou que as declarações eram incitação ao crime. A condenação é a primeira vez que um presidente brasileiro é condenado por um crime cometido no exercício do cargo. Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão do STF. O que o futuro reserva para Bolsonaro? A condenação de Bolsonaro é uma derrota significativa para ele, mas não necessariamente significa o fim de sua carreira política. Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão do STF e, se o recurso for negado, ainda pode cumprir a pena em regime semiaberto. No entanto, a condenação certamente dificultará a vida política de Bolsonaro. Ele será visto como um candidato controverso e terá dificuldade em atrair o apoio de eleitores moderados. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. A seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. É possível que Bolsonaro seja condenado a cumprir a pena em regime fechado. Isso seria um golpe ainda mais significativo para ele e poderia encerrar sua carreira política. No entanto, também é possível que Bolsonaro seja absolvido no recurso. Isso seria uma vitória significativa para ele e poderia reavivar sua carreira política. O futuro de Bolsonaro é incerto, mas uma coisa é certa: a condenação de 2023 é um evento que mudará sua vida para sempre.